Surgiram os maçoretas, por exemplo. Surgiram entre os séculos 7 e 10 depois de Cristo. Sucessores dos antigos escribas judeus que se dedicaram a copiar e transmitir a Bíblia hebraica, conhecidos como maçoretas, do hebraico tradição. Então, a própria forma como eles se autodenominavam, os tradicionais, pessoas que estavam envolvidas com a tradição, envolvidas com a responsabilidade sobre a transmissão. Havia vários grupos de maçoretas, cada grupo produzindo textos, trabalhando na Palestina ou na Babilônia, os dois grandes centros judaicos da época. A tradição original era para uma pessoa escrever o texto. Olha só, a sistematização disso. A tradição original era para uma pessoa escrever o texto, outra colocava os pontos vogais, que são exatamente aqueles pontos da língua hebraica que pontuam as sonoridades, são os pontos diacríticos, né, que não são vogais como as nossas, porque o hebraico adotava somente as consoantes, e o medo que surgiu na época dos maçoretas é que o entendimento do texto se perdesse por causa das intensas perseguições. Então, para se ter conhecimento do texto hebraico da antiguidade, que usava somente as vogais, usava somente as consoantes, tinha-se que ter necessariamente aula com alguém especialista dentro daquele texto, para trazer um entendimento sobre cada palavra, o que significava, qual era o som empregado. Agora, os maçoretas criaram uma solução para isso. Devido à grande perseguição que estava sofrendo o judaísmo naquela época, criaram os sinais diacríticos. Então, acrescentaram os sinais. E uma pessoa era quem escreveu o texto, outra colocava os pontos vogais e acentos. E a terceira colocava as anotações maçoréticas, que eram comentários exegéticos sobre aquele texto, para entendimento daquela escrita daquele texto. Então, os maçoretas se encarregaram disso, se encarregaram da manutenção do entendimento sobre o texto bíblico. Essa era a grande preocupação dessa classe de judeus. Manuscrito maçorético. Após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., eram chamados Tanaim, professores, escribas judeus que guardavam as escrituras do Antigo Testamento. Esses escribas copiaram o texto do Antigo Testamento com grande precisão. E aí temos diversas citações aí de textos de Bíblias que utilizaram desse texto. Os Tanaim foram seguidos por outros escribas chamados Amoraíns, expositores. Embora tenham exaltado a tradição do homem acima da Escritura, com certeza foi um erro, mas não se pode jogar todo o trabalho deles no lixo por causa desse erro. Na prática diária, veneravam muito a Escritura e preservaram de geração em geração. Foi nessa época que o Talmud foi produzido, o qual canonizou a tradição rabínica. Então, juntamente com a preocupação que eles tinham com o texto bíblico, havia também a preocupação com a tradição, com os ditos, com as máximas, né, com a filosofia, a forma de pensar desses grandes mestres judeus. Então, nasce, juntamente com essa preocupação da transmissão do texto bíblico, a fidelidade na cópia e na transmissão do texto, nasce também o Talmud, que condensa agora toda essa tradição que era somente oral. Era somente a tradição transmitida de geração em geração através das sinagogas, através dos estudiosos. Mas, novamente, ressaltando a preocupação da perseguição, eles entendem ser necessário condensar isso num texto escrito. E a esse texto dá-se o nome de Talmud, que é o que rege aí a vida civil judaica dessa época. Mas isso com certeza não desmerece a responsabilidade com que eles trataram o texto bíblico. No começo do século VI foram os maçoretas tradicionalistas que zelosamente guardaram o texto hebraico e o passaram de geração em geração. Você tem que se lembrar sempre que a Bíblia era um dos livros mais perseguidos da história. A Bíblia é um milagre. Você ter a sua Bíblia na sua mão para ler nela, e tomara que você leia muito a Bíblia, tomara que você estude muito a Bíblia, porque ela é vida,
porque ela é o caminho, que ela é a luz para o caminho, lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela nos aponta o caminho que é Cristo. Tomara que você leia muito a sua Bíblia, ela é um milagre nas suas mãos. Lembre-se, pegue o livro de Daniel, abra, né, o livro de Daniel, leia sobre Antíoco Epifânio, uma das manifestações do anticristo. Antíoco Epifânio foi um rei que batalhou intensamente para destruir a tradição judaica e destruir a Bíblia. Queimou muitos manuscritos, queimou muitas torás, mas foi derrotado. Da mesma forma, depois levantam-se outros. Levanta-se aí os comunistas, né, que na União Soviética também perseguiram muito, até perseguindo todas as religiões, na verdade, lá, mas queimaram muitos textos bíblicos. E Hitler, também o nazismo, perseguiu. E eu recomendo até assistir o filme O Livro de Eli. É um filme que trata um pouco disso também, essa questão do desprezo à Bíblia. Ele fala do desprezo de forma geral às religiões, mas o próprio Eli é portador aí de um texto de a Bíblia King James. Agora ele fala também disso, do vácuo de orientação para a sociedade, uma vez que a Bíblia não estava mais no contexto dela. A Bíblia é a base, a Bíblia é o fundamento da sociedade. A sociedade organizada, essa sociedade que nós gozamos hoje dela, que nós aproveitamos a organização dela, o conceito de justiça, o conceito de responsabilidade, de respeito, ela está fundamentada sobre os preceitos bíblicos. Se ela está se afastando disso, é porque os homens estão se afastando de Deus, e os homens estão se afastando da Bíblia. Então, a Bíblia não está mais presente nos corações, por isso as pessoas têm se distanciado dessa organização, dessa ordem, dessa paz que a Bíblia, os textos bíblicos nos trazem. Então, voltando aqui à questão dos maçoretas, é a Bíblia maçorética hebraica que foi adotada pelos cristãos e utilizada nas primeiras Bíblias impressas. Então, existe um contraste aqui entre tradições bíblicas. Por exemplo, ele está afirmando aqui, é a Bíblia maçorética hebraica que foi adotada pelos cristãos e utilizada nas primeiras Bíblias impressas. Lembre-se aí, século XVI, Gutenberg, a Reforma Protestante, né? Então, o texto adotado texto que foi traduzido e adotado para essas Bíblias é o texto de origem maçorética, para fazer uma ligação diretamente com os textos hebraicos mais antigos de que se dispunha, diferentemente da Bíblia de São Jerônimo, que adota a Septuaginta grega. E aí, em outro momento, a gente pode falar mais amplamente sobre isso. Faça um curso de teologia, é muito bom, é muito importante, vai te abrir muito seu entendimento sobre a construção do texto bíblico, né? Como o texto bíblico, ao longo da história, foi sendo composto, foi sendo construído até chegar nessa maravilha que nós temos em mãos. Então, os maçoretas eram famílias de estudiosos hebreus que tinham centros na Palestina, Tiberíades e Babilônia. A Palestina, no caso, a Palestina é o local, né, o território, Tiberíades faz parte da Palestina. Então, era Tiberíades e Babilônia. O tradicional texto hebraico maçorético recebe seu nome desses estudiosos. Um dos mais famosos foi Ben Asher, que vem do século XII em diante. O texto de Ben Asher foi recebido como a Bíblia hebraica. Tal a seriedade empregada por estudioso na cópia e transmissão desse texto. Exemplos das formas a que estavam submetidos as cópias produzidas pelos escribas maçoretas. Então aqui a forma do pergaminho que era lido na sinagoga. Então quando você pensar sobre Jesus lendo em Isaías que ele veio para libertar, ele veio trazer o ano sabático, você pensa em algo semelhante a isso aqui. Ele abriu isto aqui, e numa coluna dessas aqui, que inclusive o
o evangelista faz questão de salientar. Ele encontrou no livro de Isaías, porque era assim. Então, o Senhor conhece, né, isso aqui de ponta a ponta, né? Foi ele é o autor, né? Então ele encontrou no livro de Isaías o texto do ano sabático. E aqui a forma. Então perceba a forma, a sistematização, né? A seriedade com que isso aqui é composto. 3 colunas, cada coluna em um número determinado de letras, cada letra determinado espaço entre elas e determinado número de linhas. Tudo isso é padronizado para se manter a seriedade na transmissão. Isso aqui é uma preciosidade. A imagem do pergaminho de Alepo, que era uma das mais antigas cópias dos textos do Antigo Testamento de que dispunhamos, considerava-se perdido até ser reencontrado em 1958. Então a tradição maçorética reporta-se ao ano 1000 da era cristã, no século X. E esse texto de Alepo aqui faz parte dessa tradição aí, esses textos. A Genizá, estamos falando sobre Genizá, onde foram encontrados também outras preciosidades, outros textos que puderam ser comparados, inclusive com pergaminhos como o de Alepo. Genizá é um compartimento que havia nas sinagogas. Sinagoga, basicamente, é a igreja do judeu. Então, na igreja do judeu havia um compartimento, por exemplo, tem essa figura ilustrativa aqui, que mostra um sótão, algo assim, algo escondido. Genizá é um compartimento que havia nas sinagogas que estavam fora de Israel, a fim de acomodarem os pergaminhos que estavam inutilizados. Então, devido ao uso, foi inutilizado, né? Começavam a se rasgar, a se apagarem, então não era mais possível o seu uso. Então eles eram guardados até que pudessem ser devidamente enterrados em Israel. Perceba você mesmo daí a seriedade com que, a reverência com que era tratado o texto bíblico. Um texto bíblico que estragava-se, não se colocava dentro de uma sacolinha de mercado e jogava-se fora, né? O texto bíblico era guardado, né, dentro desse compartimento chamado Genizá, até que se pudesse fazer uma viagem a Israel e ele fosse devidamente enterrado em solo sagrado, conforme o ponto de vista que eles têm sobre a terra deles, né, a terra santa. Então hoje nós não temos um lugar santo. Santo é o Senhor e cada um é o seu templo. Mas é de se respeitar essa reverência que eles têm pelo texto bíblico. Em 1890 foi descoberta na sinagoga do Cairo uma Genizá que havia sido esquecida há muito tempo, e dentro dela foram encontrados diversos manuscritos, conforme a imagem acima, que quando comparados comprovaram a autenticidade dos manuscritos maçoréticos que tínhamos. Então, as descobertas de textos nessa Genizá do Cairo, extremamente antiga, que havia sido esquecida lá, devido às perseguições, de mudanças, né? Então havia sido esquecido esse compartimento lá, e quando foi aberto, foram encontrados textos preciosos, como esse que esse cidadão segura aqui. E a partir desses textos, da tradução desses textos, comparados com outros, como por exemplo o pergaminho de Alepo, comprova-se o quê? A exatidão da transmissão do texto. Então, essa exatidão não é uma exatidão que foi produzida por meio de uma gráfica, né, por meio de máquinas, impressoras gigantescas, mas copistas sérios, comprometidos, reverentes ao Senhor, que criam naquilo que estavam fazendo, no texto que estavam trabalhando, criam-se revelação divina e logo não se sentiam autorizados a fazer qualquer tipo de alteração. Mas em 1947 a história da autenticidade dos pergaminhos bíblicos foi extremamente reforçada com a descoberta que viria a ser a maior de todos os tempos, quando um beduíno chamado Mohammed vagueava perto do Mar Morto com o seu rebanho e, perdendo-se um animal, estava ele à procura e arremessou pedras em cavernas, conforme a imagem acima. Essas cavernas aqui, um lugar muito feio, né? Extremamente feio, mas foi muito útil para preservar essas preciosidades. Então, ouviu o barulho de louça quebrando
quando foi verificar, encontrou muitos vasos depositados na caverna. Alguns rolos foram adquiridos pelo arcebispo de Jerusalém. Aqui, o arcebispo metropolitano de Jerusalém, provavelmente da igreja ortodoxa. E outros pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que fotografou e enviou algumas cópias a W.F. Aubrey, da Universidade John Hopkins, que saudou as cópias enviadas por Sukenik como a maior descoberta de manuscritos dos tempos modernos. Desde então, este vasto material tem sido cuidadosamente estudado e catalogado e compõe um dos maiores testemunhos da fidelidade da transmissão de texto bíblico por milênios. Então é interessante você comprar livros sobre o tema. Existem livros sobre os manuscritos do Mar Morto. Existe também um livro interessante chamado Para Entender os Manuscritos do Mar Morto. É interessante você ver a história da descoberta desses textos. Dá, assim, é um contexto até de filme. É uma coisa impressionante. É uma coisa muito interessante estudar sobre a descoberta desses textos. Para termos ideia da extraordinária importância dos pergaminhos do Mar Morto, o pergaminho mais antigo que dispunhamos era o livro de Isaías, datado de 900 depois de Cristo, daquela tradição massorética. Com a descoberta dos manuscritos, foi encontrado um livro de Isaías completo, ao qual os paleontólogos puderam datar por meio de carbono 14 como sendo de 125 a.C. Aí você vê as ferramentas, né, os instrumentos de análise sério, comprovados, científicos, que são aplicados agora sobre esses materiais, sobre essas evidências, e a partir desta análise é comprovado a antiguidade desse texto de 125 a.C., pelo menos. Ou seja, 1000 anos anterior ao que dispunhamos. E o fator que comprova a mão soberana do Espírito Santo conduzindo o extraordinário processo é o fato de que, ao se empreenderem investigações comparativas entre os textos que estavam distantes cerca de 1 milênio, agora será que você tem noção da grandeza disso que nós estamos narrando aqui para você? Um texto era de 900 depois de Cristo, da tradição massorética. Foi feita a descoberta de Qumran. Dentro desses vasos que estão sendo mostrados aqui, foi desenterrado um livro completo de Isaías. Foi feita análise de carbono 14, comprovou-se, é de pelo menos 125 a.C. Então temos aí textos separados por 1000 anos. Pense você, nossa nação tem pouco mais de 500. Estes dois textos estão separados entre si cerca de 1000 anos. Olha só o resultado disso. Puderam constatar que os textos obedeciam a regras rígidas de fidelidade na transmissão. As únicas variações encontradas em todo um livro extenso e separado um do outro com a distância de 1 milênio foram 3 letras, que juntas compunham a palavra luz, que consta no manuscrito do Mar Morto e não consta na tradição, nos manuscritos de tradição massorética. Em nenhuma outra sociedade do mundo se viu tal zelo pela transmissão fiel do texto bíblico, pela tradução fiel de seus textos, por exemplo, né? Você pega manuscritos aí dos livros de Aristóteles. Primeiro, escassos, muito poucos. Segundo, dependeu inclusive da igreja para sua manutenção. Aí você pega os manuscritos de Aristóteles que foram encontrados entre os árabes, por exemplo, de Avicena e Averroes. São poucos, são escassos e há contrastes sérios entre eles. Você pega manuscritos aí de Shakespeare, você vai encontrar também problemas, né, de diferença de um texto e outro, pouquíssima distância, mas já encontra problemas entre eles. E você não vê alta crítica se voltar contra eles, mas a alta crítica se volta contra os textos bíblicos, e isso aí você pode com certeza, sem falhar, ver intenções maléficas por trás dessas críticas. Não tenha dúvida. Mas está aí a Bíblia, a seriedade, a arqueologia, a ciência
mostrando para você a verdade. Só não vê quem não quiser. Em nenhuma outra sociedade do mundo se viu tal zelo pela transmissão fiel do texto. E isto podemos agradecer à reverência de homens que temiam a Jeová, mas com certeza a autoridade do Espírito Santo. E temos aí o pergaminho de Isaías, devidamente acomodado, num museu somente para ele, o Museu do Pergaminho, e aconselho a quem tiver a possibilidade, visite o Museu do Pergaminho, veja o pergaminho de Isaías, contemple esse presente de Deus para a humanidade, né, lá em Israel. Então, finalizando já a segunda parte, a terceira parte, você crê